tomada de decisões com base nos custos, tá? É importante quando nós falamos em tomada de decisão, nós estamos falando da viabilidade econômica do negócio que você está fazendo. Então, a ideia aqui é dar um en passant de algumas informações básicas de como é que se monta uma análise de viabilidade econômica, ok? É através dessas informações que a empresa pode dizer se ela vai seguir para esse ou para aquele caminho, tá? Então vamos lá. O primeiro ponto importante é dizer o seguinte, que o Brasil, o empreendedorismo está cada vez mais pulsante. Os motivos para isso são inúmeros, porém podemos destacar a abertura do mercado no início dos anos 90, lá quando nós falamos do presidente Collor de Mello, que foi eleito em 89 e assumiu no início dos anos 90, a primeira coisa que ele fez foi abrir os portos brasileiros, né? Basicamente, ele fez o que Dom João VI fez em 1808, ou seja, abertura dos portos brasileiros, abertura de mercado, tá? E é justamente a partir dessa data é que iniciou-se realmente um processo de globalização para o Brasil. Bom, hoje as pequenas e médias empresas são responsáveis por boa parte da geração de empregos que nós temos aqui. E é nesse cenário que os empreendedores buscam cada vez mais iniciar ou expandir as suas empresas. Entretanto, fazer o negócio crescer e prosperar não é um processo simples. Aliás, é até bastante complexo. Portanto, é imprescindível um bom planejamento, uma forma de garantir o sucesso da empreitada. Se eu fizer um bom planejamento, já vai ajudar nesse processo, tá? Sendo assim, se faz necessário a realização de um estudo de viabilidade tanto econômica quanto financeira do seu negócio. Quando a gente fala realizar um estudo, quando que se deve fazer, né? A análise de viabilidade econômica busca o quê? Uma projeção do retorno. Então, isso é a base para que você possa empregar tanto o seu esforço quanto os seus recursos em alguma coisa. Eu preciso ter uma visão de que aquilo ele tende a me trazer um retorno maior do que aquilo que eu estou investindo. Dessa forma, serve de parâmetro financeiro para adesão acerca da viabilidade econômica do projeto. Se eu estou investindo em alguma coisa, eu espero que aquela coisa que eu investi, ela me traga um retorno muito maior. Ou seja, deve-se dar prosseguimento a ele, ajustá-lo ou simplesmente cancelar. Quando você faz uma análise de viabilidade, na fase que você entende como a fase de avaliação, você tem que avaliar se vamos dar continuidade ou não. Para isso, tem N frentes, que é isso que nós vamos esmiuçar um pouco mais para vocês, tá? Porém, como se dá na prática a realização dessa análise financeira? Então vamos lá. O ponto importante é o seguinte: para se fazer um estudo de viabilidade econômica, requer uma riqueza de detalhe e conhecimento do negócio no qual se planeja inserir. E essas informações é bastante grande. O foco desse curso não é ensinar vocês a como fazer um estudo de viabilidade econômica, mas sim apresentar os passos a serem seguidos na sua concretização. Então, isso é muito importante, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, mercado. Nós temos que entender o mercado. Ninguém vai chegar, montar uma lojinha em algum lugar se não tiver a visão de que vai ter cliente, de que aquela região que ele está colocando é a melhor região, o público dele é aquele. Então, a primeira etapa do estudo de viabilidade econômica e financeira deve estar na compreensão do mercado, ou seja, no qual projeto ele vai estar inserido. Então, para tanto, é imprescindível o entendimento
e o grau de aceitação dos clientes, variação de taxa, consumo, sensibilidade do cenário econômico e assim por diante. Eu digo isso porque um ponto importante é o seguinte: eu tenho um mecânico que eu levo o carro para fazer algumas avaliações periódicas, né? Antes de qualquer viagem, como eu viajo bastante, então eu tenho que ter o carro sempre pronto e à disposição. Abriu praticamente do lado dessa oficina uma padaria, mas uma padaria num estilo, vamos dizer assim, com um nível um pouco acima do que seria o bairro. O que eu quero dizer com isso? Em vez de ter lá o pãozinho francês, normal, aquela coisa básica, ele tem lá o croissant, pá, aquelas coisas. Durou 4 meses. E por que que não foi para frente? Não foi para frente porque, primeiro, ele não avaliou aonde que ele estava abrindo, quem seria o público-alvo dele. Se você não tiver uma visão do mercado, de que aquela região tem os clientes que você precisa, tem o volume necessário para o que você precisa para se manter, realmente é uma situação bastante complicada. Então, essa é uma situação que aconteceu, mas que a gente vê muito comum por aí. As pessoas simplesmente montam o seu negócio sem realmente fazer uma análise mais profunda de viabilidade econômica, tá? Então, há diversas formas de se realizar uma análise de mercado assertiva. A leitura de relatórios de setor de atuação, comparações com empresa similar, enxergar o que tem na região, pesquisa acerca do público-alvo, se é uma cidade dormitório ou se é uma cidade, ou seja, o bairro onde se encontra. Então, tudo isso vai fazer parte do contexto para que você possa realmente fazer uma análise do quem vai ser o seu cliente final. Através dessa análise, quando você monta uma padaria, quando você monta uma, uma livraria ou qualquer negócio que você venha empreender, é lógico que precisamos entender claramente quem seriam as pessoas, quem seria o meu público, para que eles não possam, logicamente, andar demais. Eles não vão ficar andando para poder comprar um produto seu lá na Casa do Chapéu. Então, tudo isso é uma situação que faz com que o empreendedor faça uma análise profunda. Outro ponto importante é, eu conheci o mercado, eu sei onde é o mercado, mas eu tenho que entender o seguinte: aquele mercado é suficiente para cobrir todos os meus gastos? Então, com um bom conhecimento do mercado, é possível prever o fluxo de caixa do projeto que está em análise. Se eu vou montar ou não vou montar determinada coisa. Para tanto, é necessário um levantamento de receitas esperadas em um determinado período de tempo do negócio. Por meio dessa projeção, são realizadas simulações, elencadas nos próximos tópicos que nós vamos ver. Mas, para isso, é fundamental um estudo da viabilidade econômica. Então, gente, se eu tenho uma visão do mercado, eu sei qual é o potencial desse mercado. E em cima desse potencial de mercado, eu vou trabalhar o quê? Vou trabalhar qual é a minha expectativa de faturamento. Em cima dessa expectativa de faturamento, que consequentemente ele vai estar vinculado a um item específico ou a vários itens específicos, eu consigo ter o quê? Um custo daqueles dados e com isso aqui, logicamente, começar a enxergar se aquele determinado empreendimento ele passa a ser viável ou não. Então, o orçamento de receita, além de pautado no mercado, deve ser delimitado pelo faturamento esperado pela empresa. Expectativas de crescimento do negócio, previsão de investimento dentro de um período estipulado, se é uma região que está crescendo, se é uma região, ou seja, eu tenho que ter uma visão muito ampla. Normalmente, os empreendedores, quando eles vão fazer uma pesquisa, normalmente eles pegam empresas é, especializadas nessa visão, até para poder pautá-lo, para poder, com informações, com base, para que ele possa, logicamente, discernir o que seria o melhor para ele, tá? Então, é necessário um levantamento das receitas por um determinado período de tempo. Nós temos a consciência que qualquer empreendimento, você, logo que você monta, você já não vai tirar resultado positivo dele, até porque precisa pagar todo o investimento que você teve.
se imagina-se que o resultado inicia-se pelo menos lá para o sexto mês. A partir de 6 meses é que o negócio começa a gerar resultado. Para isso, logicamente, a empresa precisa ter uma coisinha chamada caixa, fluxo de caixa. Eu tenho que ter caixa para suprir essa fase em que eu estou ainda fazendo os investimentos necessários. Tá? Bom, outro ponto importante são os orçamentos dos custos de despesa. Como eu mencionei agora há pouco, após conhecer as receitas do negócio, é importante a compreensão acerca dos custos dos investimentos relacionados a ele. Isso assegura que o empreendedor não terá surpresas durante o projeto. Nessa etapa, deve-se atentar aos diferentes tipos de cenário, ou cenário pessimista, ou neutro, ou otimista. Nós temos que ter, no melhor cenário, como é que ficaria? No pior cenário, como é que ficaria? Até para a gente ter visões extremas, e se mesmo com essas visões extremas, eu ainda continuo de pé. Porque os recursos que você investe têm que ser, logicamente, muito bem empregado, porque senão é perder dinheiro, tá? Então, sempre comparando-os criticamente, né, e determinando aquele que é considerado a melhor frente da realidade que se projeta, tendo como base o mercado e as premissas adotadas por ele, tá? Então, durante as projeções de custo, deve ser analisado 3 tipos de custo. Isso é importante. Durante as projeções dos custos, deve-se analisar 3 tipos de custo: custos fixos, custos variáveis e os impostos. Porque, na realidade, a soma dos fixos e a soma dos variáveis, mais os impostos, é que vai dizer se o resultado vai ser viável ou não. As despesas fixas, nós já falamos em outras, são aquelas que, independente do volume, elas existem. É o caso do aluguel do prédio, o salário dos funcionários, conta de luz, água, tal, essas coisas todas. Isso aí são valores previamente fixos e que você sabe que todo mês você vai ter. Já os custos variáveis estão muito mais relacionados aos volumes de produção. É o caso da matéria-prima, é o caso e assim por diante. Então, o ponto importante é o seguinte: eu tenho que trabalhar muito esses pontos, e, logicamente, os impostos, para verificar qual que é o preço de venda que eu consigo atingir. Através do preço de venda, menos os custos fixos, menos os custos variáveis e menos os impostos, o que sobrar é lucro. Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, se uma empresa de alimentos de custo compra uma embalagem, isso nós estamos nos referindo aos custos variáveis. É, estão diretamente ligados ao volume de produção. Se eu produzir mais, logicamente eu vou gastar mais em embalagem. Então, matéria-prima, embalagem e tal, tudo isso faz parte dos seus custos variáveis. Mas isso são coisas que nós já vimos, acho que desde o começo desse nosso curso aqui, tá? Bom, o próximo passo é o seguinte: análise dos indicadores. Gente, a última etapa dos estudos de viabilidade é a análise dos indicadores-chave que irão garantir o sucesso dos estudos. Na análise são utilizados 3 indicadores-chave. O primeiro indicador é o VPL, que é o valor presente líquido. O que é o VPL? É o resultado da diferença entre o valor investido e aquele resgatado no fim do investimento. Ou seja, o uso desse indicador permite visualizar se um projeto vale mais do que custa. É como você pegar um carro, você fez um investimento de fazer uma reforma nele. Entre o valor do carro e a reforma, se você for vender, não vale a pena, porque ele passa a ficar muito caro. Então, são coisas distintas, são coisas que você precisa fazer essa análise, se vale a pena fazer determinados investimentos ou se não vale a pena fazer esse investimento. Então, isso aí é um dos pontos. Outra coisa é o payback. O que é o payback? É o período de retorno do investimento. Tem investimento que se paga em 18 meses, em 12 meses e assim por diante. Então, o retorno do investimento é um indicador que explicita o quanto determinado empréstimo ou investimento retornará para o investidor ou a empresa, se vale a pena fazer ou não, até em função do retorno. Outra coisa é a taxa interna de retorno. Essa taxa é uma taxa hipotética de desconto que se faz
com que os valores das despesas, quando analisados no presente, sejam iguais aos valores de investimento, também trazidos para o presente. Assim, é um indicador que iguala os investimentos com seus respectivos retornos futuros. É como se você pegasse, fizesse um investimento, você põe um dinheiro numa determinada aplicação ou você monta um negócio. Se você começa a fazer um comparativo do quanto eu ganharia lá e do quanto que eu estou ganhando aqui, é como se você comprasse um imóvel, você pagaria com o aluguel, ele daria o mesmo rendimento, o próximo do rendimento. Só que a taxa de retorno na compra do imóvel, de repente, ele é maior, porque além do aluguel que você estaria recebendo, existe uma outra coisa que é a valorização do imóvel. Então você acaba ganhando de duas frentes. Bom, mas tudo isso são expectativas e de repente ela pode não se concretizar. Tudo na vida vai se da viabilidade, fazer uma análise profunda do mercado para verificar o que é possível e o que não é possível de ser realizado, tá? Então, a quinta é a tomada de decisão com base no estudo da viabilidade econômica. Agora sim você vai definir o que vamos ou não vamos fazer. Após a realização dos estudos de viabilidade econômica e financeira, é o momento de se decidir o futuro do projeto, o futuro do investimento. Para tanto, alguns outros pontos são importantes a serem analisados. Um deles é o custo de oportunidade necessário para a futura tomada de decisão do negócio. Custo de oportunidade mostra o valor de alternativa escolhida. Por exemplo, se uma loja de sapato que vende 20 conjuntos por dia começou a vender também camisas, com isso, ela alocou um dos vendedores de sapato para essa nova área. Por isso, ela passou a vender diariamente 15 conjuntos de sapato. Assim, o custo de oportunidade, nesse caso, seria de 5 sapatos e não que não foram vendidos, até porque você teria menos recursos para fazer. Por outro lado, você está vendendo também a roupa. Aí nós temos que estar verificando o quanto que você está ganhando e o quanto que isso está flexibilizando para que você possa ter o melhor resultado possível. Iniciar um projeto, expandir um negócio ou abrir uma empresa é um processo que envolve o quê? Lucro, despesas, receita e diversos fatores econômicos. Sendo assim, o estudo de viabilidade econômica financeira mostra-se imprescindível na tomada de decisão acerca do futuro de um projeto, independente do tamanho da folha orçamentária disponível. Tá? Então, independente do que se vá fazer, essa análise é muito importante que se faça para garantir que esses resultados realmente eles são percebíveis, eles têm uma expectativa favorável para isso. Caso contrário, você dá uma parada antes de investir mais e perder mais dinheiro, tá certo?